A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Hoje nós estaremos estudando o capítulo 26 do livro de Atos. Estamos já chegando aí ao fim deste livro e tem sido um aprendizado significativo na vida da nossa igreja. E o capítulo 26 ele relata aqui, a penúltima sessão, na verdade, aqui do livro de Atos. Nós sabemos que Paulo ele foi preso em Jerusalém, encaminhado a Cesareia, começa lá do capítulo 21. E então Paulo passa um período preso, um período de interrogatório perante as autoridades romanas. E então nós estaremos estudando hoje o capítulo 26, que fala Paulo diante do rei Agripa. E nós tiraremos aqui algumas lições preciosas desse capítulo. Então nós estaremos lendo, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Diz assim o capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me.
mas alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Está louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade de um sã juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Queridos, nós temos aqui então a penúltima sessão do livro de Atos, a prisão de Paulo em Jerusalém, encaminhado a Cesareia, começando lá do capítulo 21 até o capítulo 26. Então, 2 anos aqui de Paulo, né? Ali preso, passando por um período bem conturbado da sua vida, uma situação não confortável, né? Para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Muitos estudiosos dizem que o capítulo 26 é uma defesa que Paulo faz da sua própria vida. Mas eu acredito, queridos, que além da defesa da sua própria vida, Paulo se preocupa com aquilo que é mais importante para ele em toda a sua vida cristã, que é dar o testemunho de Jesus para as pessoas, é anunciar Jesus Cristo às pessoas. Então ele está fazendo isso nesse momento. E temos aqui 3 autoridades romanas presentes aqui ao longo desses capítulos: Félix, Festo e Agripa. Então nós temos aqui nesse capítulo um valor teológico importantíssimo. E Lucas, eu creio que ele foi testemunha ocular, porque ele se preocupa com muitos detalhes aqui presentes nesse texto. E ele está escrevendo esse livro para alguém que tem um certo conhecimento, e Lucas se preocupa em passar para esta pessoa, que é o Teófilo, sobre essa questão do testemunho, do anunciar o Jesus Cristo. Então, esse livro e esse capítulo em especial, ele é carregado de um valor teológico muito importante. Então, nós temos que lembrar que Lucas é quem está escrevendo isso, destinada esta carta a esse tal de Teófilo. E aqui nós temos, né, o mais elevado discurso do apóstolo Paulo, segundo os estudiosos. Então é de uma importância literária incontestável. Se nós analisarmos esse discurso, é uma raridade, é o maior discurso proferido pelo apóstolo Paulo. Se nós pegarmos aí, né, suas cartas, a gente vai ver que é o maior discurso. E Paulo, ele abre o seu coração para dar o testemunho
daquilo que era a principal razão da sua existência, após ele ter aquele encontro com o Senhor Jesus relatado aqui mesmo nesse discurso. Então são 3 relatos da sua conversão. E aqui nós nos deparamos com o 3º relato da sua conversão. E lá no capítulo 9, nós vemos o relato da conversão de Paulo, no capítulo 22 e no capítulo 26, o que nós estamos estudando. E cada qual, queridos, com as suas características específicas, sob diversos ângulos. Então Lucas, ele se preocupa aqui, na verdade, com a legitimidade da fé cristã. A gente vê que Lucas ele não tem interesse no seu relato em estar inocentando Paulo, apesar de ele ser. Mas ele se preocupa aqui em defender a igreja. E aquilo que está acontecendo com Paulo, e a gente leu aqui todo esse capítulo, nós observamos que o Estado ele está colocando, o Estado ali na figura do rei Agripa, ele está colocando a igreja como uma inimiga. Mas não era exatamente o que estava acontecendo. As principais acusações que nós vemos aqui, nessas três defesas que Paulo faz, as principais acusações, e esta aqui não é diferente, elas são de natureza religiosa. O Estado romano não tinha, naquele momento, principalmente ali na figura daqueles 3 personagens, competência para estar julgando ali aquelas questões. E queridos, nós, sendo conhecedores da palavra do Senhor, nós sabemos que Cristo ele não liderou nenhuma conspiração contra Roma. Em determinado momento, o próprio Senhor Jesus, quando ele é questionado, ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo ele deixa claro aqui no seu discurso introdutório que Cristo ele não liderou, né? Ele não quis liderar nenhum tipo nenhum tipo de coisa contra Roma, nenhum tipo de oposição, né, contra Roma. Ele levou os seus seguidores, né, a Deus, né, dentro de um plano espiritual. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós vemos aqui que Cristo, ele, em momento nenhum, ele levou os seus seguidores a se revoltarem contra Roma, como defendiam os zelotes principalmente, né? Que o uso de força e de armas. Então, nas 3 audiências, Paulo afirma a sua tríplice lealdade. Não é um judeu infiel. Ele está demonstrando que ele não é um judeu infiel. Ele não negara a Moisés e os profetas. E também, e muito menos, a Cristo. Ele quer resgatar o que é mais importante. A preocupação dele é essa. É apresentar a Cristo e mostrar aquilo que é mais importante, aquilo que o povo estava esperando, aquilo que os profetas de fato anunciavam. E John Stott, nos seus escritos, ele fala um pouco sobre Paulo, quem era o apóstolo Paulo, e ele diz que Paulo ele era um judeu fiel, né, um romano fiel. Ele não era subversivo, né, contra César. Ele era leal a César e um cristão fiel. Ele era leal também a Cristo.
E o interessante, então, queridos, que o capítulo 26, ele também nos ensina, analisando aqui a defesa do apóstolo Paulo e o seu testemunho, ele nos ensina como se processa a salvação de um homem perdido. Também nós vemos aqui um retoque da conversão, aqui, vamos dizer, né, mais retumbante que aconteceu no meio cristão, Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Não há uma conversão mais significativa que a dele. Falar do passado de Paulo, como ele relata aqui, que antes de conhecer a Cristo, quem ele foi, a sua experiência, como o transformou depois que ele teve esse encontro, o seu chamado enquanto apóstolo, o maior de todos os convertidos. E agora a gente vê aqui ele ali naquela situação desconfortável perante aquelas autoridades, aquelas pessoas que queriam o ver morto, e ele está ali evangelizando. E ele evangeliza não só pessoas comuns, mas ele também evangelizou pessoas incultas, autoridades, como nós estamos aqui vendo. Então nós temos alguns traços, né, de pessoas que têm um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então aqui a gente vê que há um mensageiro comissionado, ungido por Deus, um dos traços, e compartilhando o Evangelho, seja ele para incrédulos, para pessoas incultas e para autoridades. E além disso, queridos, o que carrega com tais pessoas é uma mensagem genuína, uma mensagem que não foge da essência do verdadeiro Evangelho. Então a mensagem sendo apresentada, compartilhada, e principalmente daquilo que aconteceu na sua vida. E essa mensagem, quando ela é anunciada, ela tem que ser compartilhada. E com aquilo que aconteceu de fato nas nossas vidas. Quem nós éramos, quem nós somos, qual foi o processo da nossa transformação, são os traços que nós carregamos. Então nós vemos aqui a relevância teológica desse texto. Um pecador se convertendo. Temos um resultado positivo. E quem seria o último, né, queridos, analisando aqui esse discurso, a vida do apóstolo Paulo, e nos chama a atenção também, né, já que nós estamos falando dos traços de uma pessoa convertida que anuncia a essência da mensagem, né, da mensagem do Evangelho, e quem foi o apóstolo Paulo. E se nós analisarmos, até aquele momento, o apóstolo Paulo seria o último da fila. Quem diria que Saulo de Tarso, como ele relata que foi um perseguidor, ele foi atrás, né, em todas as cidades para perseguir os cristãos. Então quem diria que esse homem tão cruel, fariseu, ele fala aqui que ele era da seita dos fariseus, quem diria que esse homem seria transformado e esse homem estaria anunciando? Então seria a pessoa mais improvável, né? Mas a gente vê aqui na palavra de Deus, e Lucas mostra isso, que essa pessoa, apesar de nós, seres humanos,
né, pensarmos que tais pessoas não têm salvação, não existe a possibilidade de um quebrantamento, de uma transformação de vida, mas não, Lucas ele mostra isso, quem era e quem se tornou o apóstolo Paulo. O último da fila, né, teve um encontro com o Senhor Jesus e aquele encontro transformou. Aquele encontro fez dele, sem medo de errar nisso que eu estou querendo dizer, o segundo homem mais santo, que mais se aproximou ali da estatura de Cristo. Foi Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, foi quebrantado. E quem está pregando é esse segundo homem aí, que depois de Jesus, considerado aí o mais santo que pisou em toda a face da terra. E Paulo, aqui nessa ocasião, ele já era uma pessoa experiente quando ele elaborou esse discurso, ele preparou esse discurso. Ele já tinha por volta ali de 60 anos, já era uma pessoa, né, com uma certa maturidade. Então ele se preparou para esses discursos, né? Uma audiência ali de incrédulos. E interessante, queridos, que Paulo, sendo né, o mais expoente ali dos pregadores, um discurso preparado, perfeito. E o que acontece? A gente vê aqui que diante todo aquele discurso de anunciar o Evangelho, de relatar ali o seu processo de conversão, de quem ele era, de quem ele se tornou, e ninguém se converte. Ninguém se converte. Esse pregador mais expoente, ele não consegue os resultados, né, que ele estava pretendendo. E isso chama atenção. Chama atenção porque Paulo, ele até entendia que isso poderia acontecer. Até entendia que isso poderia acontecer. Que todo aquele discurso ali preparado, tudo aquilo que ele iria falar perante aquelas pessoas, poderia dar nisso. Poderia não dar um resultado esperado. Mas, mesmo assim, ele faz. Ele faz esse discurso e isso nos chama a atenção. E nesse discurso, Paulo, ele mostra, esse discurso ele é carregado de uma compaixão por aquelas pessoas e uma mensagem de exortação. Mas também, queridos, Lucas nos mostra aqui que essa mensagem ela veio carregada, é também uma mensagem consoladora, pois podemos seguir o mesmo caminho, passando por situações difíceis, tendo essa missão de anunciar o Evangelho, mesmo que esse Evangelho não surta o efeito que nós achamos que deveria surtir, mas é uma mensagem consoladora, porque agora nós temos, nós temos uma visão dos frutos das pregações, do empenho desse apóstolo. Nós temos essa visão e nós percebemos que nada que Paulo fez foi em vão. Então essa é uma coisa que nos consola para nós continuarmos a nossa missão, que é independente das circunstâncias, independente dos momentos, das pessoas com as quais nós estamos em contato, nos consola em
pregar e anunciar a palavra do Senhor, em anunciar a Cristo. Então isso chama a atenção aqui nesse texto também. E Paulo exorta, né, essas pessoas diante das autoridades. Mas agora, queridos, é diferente. É diferente esse discurso de Paulo, porque até então, Félix e Festo eram pessoas gentias, e agora Paulo tem a oportunidade de anunciar a Jesus para uma pessoa que era judeu, que era o rei Agripa. Paulo ele era compulsivo em ver os seus compatriotas convertidos, é como ele relata lá no livro de Romanos. E observamos aqui, queridos, a construção do texto que Paulo ele se preocupou com os detalhes. E ele foi intenso, né, com luz ali, calor e também com coragem. Ele não só apresentava a mensagem, mas ele também sempre procurava, queridos, aplicar a mensagem. Como é difícil aplicar a mensagem. Mas Paulo ele estava ali animado, ele estava com ânimo pela oportunidade que o Senhor havia dado a ele naquele momento de anunciar tudo aquilo que era a vida dele, e anunciar que era a essência da mensagem, com a intenção, com a única intenção de ver aquelas pessoas ali convertidas, principalmente esse rei que era um judeu. E Lucas faz questão de registrar isso daí, e isso nos chama a atenção, queridos. Então Paulo, ele desprende de um esforço descomunal para reverter essa atmosfera contrária àquela audiência, daquelas autoridades, daquelas pessoas ali querendo vê-lo condenado e sentenciado à morte. As autoridades, queridos, não tinham nenhum interesse, como Lucas deixa relatado aqui, em ouvir a sua mensagem, mas eles não queriam ouvir a mensagem aí do Evangelho. E o que chama atenção também nesse texto, queridos, que a maior preocupação do apóstolo Paulo, e nesses momentos que ele passou, eu acho que o que entristecia o apóstolo Paulo era que a própria nação da aliança que estava representada ali pelo rei Agripa, eles resistiam em aceitar Jesus como Messias. E a gente vê isso na defesa do apóstolo Paulo. E isso partia o coração de Paulo. O Messias prometido, o Messias que era anunciado pelos profetas, era aquilo que de fato os judeus estavam esperando noite e dia. E isso entristecia o coração do apóstolo Paulo, porque Deus ele acabara de cumprir ali a sua promessa. E os próprios judeus não aceitavam Jesus como o Messias. Deus havia cumprido as suas promessas, mas justo os judeus estavam resistindo. A incredulidade era insuportável para o apóstolo Paulo. Não era
por injustiça que o apóstolo sofria, porque para ele era um prazer, até para mim o sofrer é Cristo, o viver é Cristo. Então o apóstolo ele deixa implícito aqui nesse texto que aquilo que mais deixava ele entristecido era a não aceitação, a rejeição dos seus ao Messias, ou seja, queridos, a cegueira espiritual que aquele povo estava tendo ali em relação a Jesus. Mas, queridos, o apóstolo Paulo estava disposto a pregar ali, a se defender, a anunciar a Jesus perante aquelas pessoas com firmeza e principalmente com ternura, com gentileza também. A gente consegue ver isso aqui no texto. Ele sabia que ele não seria solto naquela ocasião. Olha que interessante. Ele sabia que daquelas 3 defesas, naqueles 3 discursos que ele fez, ele não seria solto. Por uma única razão. Aquelas autoridades ali que estavam ouvindo, que queriam ouvir da sua defesa, eles poderiam, né, como foi falado lá, como está relatado no versículo 25, eles poderiam ali fazer alguns relatos para o encaminhamento ali para César, a autoridade para quem Paulo apelou. Ele sabia que Agripa, Festo, Félix não tinha autoridade ali para estar soltando ele naquela ocasião. Então Paulo não perde a oportunidade. Mesmo assim, ele não perde a oportunidade de entregar o melhor presente na melhor embalagem. O melhor presente no sentido, ele prepara o melhor discurso em todos os seus detalhes. E a embalagem é a essência. Porque não adianta você ter uma embalagem boa e você não ter um conteúdo. Então Paulo, ele não perde a oportunidade de entregar o melhor presente na melhor embalagem, com a maior elegância, sendo cortês, sendo gentil. E Lucas estava presente, porque nós temos aqui um detalhe muito importante, queridos, que a gente vê aqui no próprio versículo 1. Olha só, diz assim lá no versículo 1. Paulo, depois Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas. Então, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Queridos, esse gesto, estender a mão, era um sinal expresso que demonstrava respeito com a pessoa ali que estava proferindo, o discurso que estava falando revela consideração. E Paulo estava sendo muito sincero naquela audiência, mostrando respeito. Então, é um detalhe que Lucas deixa para nós aqui, já nesse versículo 1. Paulo estava ali possuído de um estado de ânimo, alegria pela possibilidade de falar então ali ao seu compatriota, né? Anunciar a salvação para um judeu. Paulo, ele então inicia o seu discurso de retórica. E quando a gente fala de um discurso de retórica, é diferente daquele discurso que nós vimos lá no capítulo 1, daquela pessoa contratada pelos judeus ali para estar fazendo a acusação. Tértulo, ele também tentou usar um recurso de retórica ali para ganhar a pessoa ali que estava julgando na ocasião. E Paulo, ele utiliza do mesmo
da mesma técnica, mas de forma diferente. Porque lá no capítulo 24 a gente vê que Tértulo ele tenta ali ganhar aquela autoridade, né, que estava ali prestes a julgar, mas Tértulo, o discurso de Tértulo, ele veio carregado de uma hipocrisia, porque ele era uma pessoa ali que estava exaltando as autoridades para querer se beneficiar de alguma forma, e aqui Paulo não. Mas o discurso de Tértulo era carregado de hipocrisia. Então ele não achava tudo aquilo, que as autoridades romanas eram benevolentes, enfim, mas aqui não. Aqui a gente vê no discurso de Paulo, nessa retórica, né, que ele quer ganhar simpatia ali do rei, mas Paulo, quando ele usa desse recurso, ele está feliz e ele está alegre com essa oportunidade de certa forma, ali causar um impacto, que a mensagem do Evangelho, que a mensagem de Cristo cause uma transformação na vida daquele judeu e daquelas pessoas também que estão ali ouvindo. Então é diferente. Então Paulo se preocupava. Paulo não estava sendo hipócrita, ele estava sendo uma pessoa sincera. E muitas vezes, queridos, né, nós recuamos aí de apresentar, né, o Evangelho devido às circunstâncias também. E Paulo, se Paulo pensasse nisso, né, a gente vê que a circunstância dele não estava nada favorável, mas ele estava feliz e contente, sendo sincero, e ele vai e anuncia e se defende ali. E muitas vezes nós recuamos de apresentar o Evangelho devido à circunstância. Se fosse assim, Paulo não teria ali, ele se calaria. Mas Paulo sabia que as palavras, aquelas palavras, elas poderiam causar em seus ouvintes um impacto. Mas também Paulo estava ciente que a mensagem do Evangelho, ela não chegava, ela causava um incômodo para aquelas pessoas. E aqui no versículo 3, a gente vê um detalhe importante que Paulo se preocupa com essa questão. Porque não era fácil, as pessoas não gostavam de ouvir da mensagem do Evangelho. Olha só que Paulo fala aqui no versículo 3. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Então, Paulo, ele sabe que aquela mensagem ia causar um certo incômodo, então ele se preocupa. Ele fala, olha, ouça-me com paciência. Então Paulo ele está sendo sincero, ele está fazendo isso com muito amor, com muita alegria. E ele se preocupa então em preparar o melhor discurso, a melhor embalagem e o melhor conteúdo para essas pessoas. Então, queridos, esse foi o primeiro grande ponto que eu queria destacar, né? Essa construção, como se deu toda essa defesa, esse discurso. E agora eu gostaria de destacar um segundo ponto, que fala mais do detalhe da própria conversão de um homem, que é o discurso em si de Paulo. E o grande detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui
dos queridos irmãos é lembrar-se que quando um homem ele é convertido, ele se lembra que um dia ele foi um pecador perdido. Pecadores, nós somos pecadores, não da forma com que nós éramos, pecadores e perdidos. Mas o grande detalhe da conversão de um homem é lembrar-se que um dia ele foi um pecador perdido. E o grande teste, né, queridos? O grande teste de um homem ali que ele é convertido é saber se ele tem evangelho suficiente para passar para uma outra pessoa. Então o teste da conversão de um homem é se ele dá um testemunho de ter passado da morte para a vida. Saber se a vida dele foi convertida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então esse é um grande detalhe da conversão de um homem convertido, de um homem que está pronto para anunciar a palavra do nosso Deus, assim como Paulo o fez. Então, quando Paulo se preocupa em preparar o discurso no melhor conteúdo, ele nos traz isso. Ele nos traz esse traço da conversão. E Paulo começa o seu discurso dizendo que um dia ele estava perdido. Então ele faz uma retrospectiva da sua vida. E do ponto de vista religioso, queridos, se nós pegarmos o apóstolo Paulo, ele era, vamos dizer assim, uma pessoa de extrema inteligência, ele era um top de linha em termos de religiosidade, de conhecimento. Ele tinha conhecimento para dar e vender, na verdade. A sua formação foi uma formação ali aos pés de Gamaliel. E ele era um fanático, ele era um fariseu, na verdade. Todas essas coisas, e Paulo vem mostrar aqui desse passado dele, que todas essas coisas não foi suficiente para garantir que ele estava andando na verdade. Então ele reconhece isso. Ele era um pecador, perdido, apesar de ser religioso, de ter um conhecimento religioso, de achar que estava fazendo a coisa certa, mas ele caiu em si que ele não estava andando na verdade. E por um outro lado, quando ele afirma, e ele também afirma aqui por um outro lado, que ele era fiel ao judaísmo. Ele ressalta que ele abraçou de fato a fé cristã cegamente. Tudo aquilo que aquelas pessoas tinham conhecimento dos profetas, dos rituais e tudo mais, Paulo falou que ele tirava de letra, ele era fanático até mais que aquelas pessoas ali naquele momento. E ele deixa claro aqui, queridos, que apesar de tudo isso, ele ainda estava errado. Mas quem mostrou isso para ele foi o próprio Deus. Somente uma ação irresistível poderia ter feito ele, né, sendo ali o maioral até então, naquela ocasião, dos judeus, somente uma ação divina poderia fazê-lo reconhecer que ele estava na contramão daquilo que Deus queria para a vida do ser humano. Tudo aquilo que estava sendo anunciado, que foi anunciado pelos profetas. Então, esse grande traço
que Paulo ele remete ao passado, ele reconhece que ele era uma pessoa pecadora e principalmente perdida fora dos caminhos ali de Deus. E ele fala aqui em seu discurso que a fé que ele agora sustentava, né, que ele estava sustentando, não era uma negação do judaísmo. Então ele está se defendendo, falando assim, eu não estou negando o judaísmo. Antes, o judaísmo, ele na verdade, o cristianismo, ele era o cumprimento de todas as esperanças e expectativas da nação da aliança. É isso que ele está querendo dizer. O cristianismo se tornou o verdadeiro judaísmo que havia saído dos trilhos. Então é o que Paulo estava querendo mostrar aqui. E na reforma protestante, queridos, nós também nós vimos isso. A reforma não foi nada como o lançar novas doutrinas, novos ensinamentos. Não, foi voltar às origens da conduta e da doutrina do que Jesus ensinava aos apóstolos. Então Paulo está dizendo, na verdade, isso. Eu não sou contra o judaísmo, muito pelo contrário. Eu creio naquilo que os profetas anunciaram. Eu creio no Messias que é prometido por Deus. Eu creio em tudo isso. Mas isso se cumpre no cristianismo. E aqui nos versículos 6 e 7, a gente vê que Paulo ele usa a palavra esperança para apontar que aquilo que apresentava era a essência do pensamento bíblico com relação ao plano eterno da salvação. Olha lá os versículos 6 e 7, diz assim: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui sendo julgado, a qual as nossas 12 tribos esperaram chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então olha só o que Paulo está querendo dizer. Eu estou sendo acusado por aquilo que eu estou aqui defendendo, que Jesus Cristo é a confirmação da promessa de Deus e aquilo que eles estão esperando ainda. Os judeus esperam ainda um Messias, mas um Messias político. Não um Messias voltado ao plano espiritual, a um reino que não é deste mundo, a um reino eterno. Então eles estão esperando até hoje. E então Paulo ele fala isso aqui no versículo 6 e 7, que é a essência do pensamento bíblico em relação ao plano de salvação, do envio por Deus de um Messias que executasse tudo aquilo que seria impossível ao homem executar. Para Paulo, era estranho, queridos, ser julgado por defender aquilo que era anunciado pelos profetas. Então, Paulo, ele aqui no seu discurso, ele acha estranho isso. Estou sendo acusado por defender aquilo que de dia e noite eles esperam e que Deus cumpriu em Jesus. Então Paulo acha muito estranho isso. E então Paulo estava sendo julgado por anunciar o Messias, não político. Mas a gente viu aqui que Jesus ele veio não como um Messias político, mas ele veio para anunciar um reino espiritual e não a promessa de livrar o povo do jugo romano, do Império Romano naquela ocasião. O Messias como um servo
sofredor, que havia resgatado o verdadeiro sentido original da lei. Se a gente pegar o Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a gente vê naquele sermão que Jesus ele se preocupa em não mudar a lei. Muito pelo contrário, ele se preocupa em trazer de volta a verdadeira essência da lei. Então, Paulo está passando por isso e ele acha estranho, ele se entristece de estar sendo julgado, né, por aquilo que os judeus mais aguardavam, mais esperavam. Paulo, em seu discurso, mostra então, mostra isso, né? Essa rejeição, essa tristeza desse povo estar rejeitando o Messias. Afirma já estar, afirma aí que já está e que ele também já esteve na posição deles. Quando Paulo ele fala sobre isso também, ele fala assim, que até então ele também, né, ele passou por isso, ele já esteve no lugar deles, sendo um fariseu. Ele já tinha um entendimento que eles estavam tendo. Eu já fui um algoz perseguidor do caminho e da igreja. Ele fazia parte do Sinédrio. Então Paulo ele quer mostrar tudo isso ali em seu discurso. Ele anuncia o seu discurso, ele se defende e ele mostra traços de uma pessoa convertida ao verdadeiro caminho do Senhor, dizendo que ele era um pecador, mas ele foi transformado ali por Deus no caminho de Damasco. E ele foi transformado e moldado, preparado por Deus para anunciar o verdadeiro evangelho a todas as pessoas. E era o que ele estava fazendo ali. Mas nós percebemos, queridos, que aqui no final do capítulo, como era esperado pelo apóstolo, eles não tinham o poder de soltá-lo. E até é falado aqui, né? Aqui no final do capítulo, diz assim, aqui no versículo 30, e dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente, e Berenice e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se esse homem se não houver apelado para César. Paulo sabia disso. Mas, queridos, essa lição é de um valor teológico muito importante para nós. Que Paulo ele não deixa de fazer aquilo que era mais importante na sua vida, independente das circunstâncias, do momento, se está ciente de se aquilo vai acontecer ou não, mas ele não perde essa oportunidade de dar o seu testemunho de conversão, de mostrar ali quem ele era, como ele passou por esse processo, a pessoa que ele se tornou em Jesus Cristo. E então é isso, queridos. Esse capítulo ele nos mostra isso. Essa última defesa aqui do apóstolo. E então agora eles se reúnem e de fato eles
Falou assim que nada poderiam fazer, mas eles não acharam acusação nenhuma, não acharam nada, nenhuma culpa no apóstolo Paulo. E isso já é um sinal, né, queridos? Isso já é o Senhor operando ali em todos os momentos na vida do apóstolo Paulo. E nessa ocasião não foi diferente. Então que nós possamos tirar essas lições para as nossas vidas, e nós estaremos já nas próximas aulas indo para o final do livro de Atos. E que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, sempre estar disposto, sempre estar alegre em preparar o melhor presente, a melhor embalagem e o melhor conteúdo para poder presentear as pessoas que precisam, que carecem do amor de Deus, da mensagem do Evangelho, independentemente das circunstâncias. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.